Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai assistir esse podcast, mas quero já agradecer pela sua companhia. Pastor Ari, terapeuta e consultor, estou aqui com você com um bate-papo maravilhoso nesse programa também extraordinário. Me conte aí, pastor, dando vozes às igrejas invisíveis. Mas hoje, especialmente, eu vou estar com uma pessoa que eu tenho um respeito, um carinho, um amor muito especial por ele. É um pastor hoje de juventude, um pastor jovem, mas que atende muito a esse momento contemporâneo e moderno hoje que as igrejas passam. Esse trabalho tão expoente hoje que o evangelho se tornou no país inteiro, e ele é um dos grandes líderes hoje que compõe esse time, mas com um potencial de humildade que você, depois do final do programa, você vai entender e perceber que eu estou falando realmente de alguém grande, mas com um nível de humildade e entendimento maravilhoso. Eu estou falando dele, pastor Jeter Josepetti. Pastor Jeter, e aí, tudo beleza? Tudo bem? Tudo ótimo, pastor Ari. Você que nos acompanha, que alegria poder estar aqui nesse podcast. Me conte aí para compartilhar, para aprender, para ouvir. Quero registrar aqui no início como o senhor, pastor Ari, é uma voz, uma pessoa, alguém relevante que está fazendo a diferença nessa geração, seja na visível e seja na invisível. Sim. E na minha vida em particular, sempre me ajudando a olhar adiante, a enxergar em mim coisas que eu nem consigo enxergar, mas que Deus dá a você essa visão, essa habilidade, esse discernimento, essa sabedoria. Então, quero, no início, agradecer a sua parceria, a sua amizade, o seu companheirismo, não só a mim, mas a minha família, a igreja que tenho a alegria de pastorear, de congregar, e principalmente a comunidade aqui em Aracaju, Sergipe, no Brasil, através desse podcast, e o mundo também, que podemos alcançar. Que Deus abençoe poderosamente cada pessoa que está nos acompanhando, cada homem, cada mulher, cada pastor, cada líder. E eu acredito que aqui, nesse podcast, você pode sempre mergulhar e aprender muitas verdades para ir além daquilo que Deus está te chamando para fazer. Jeter, como você mesmo sabe, nada é combinado nos nossos podcasts. É o desafio. Já cheguei aqui perguntando, olha, não tem nada combinado, é isso mesmo? Não tem tema previsto, não tem nada combinado. Aqui o papo é muito solto, muito reto e muito tranquilo. Mas todas as referências que você fez aí, eu quero agradecer também. E é verdade o que você fala, mas uma coisa que me chamou muito a atenção desde o começo, quando eu conheci o pastor Jeter, quando eu conheci o pastor Marcos, a igreja renovada, digamos assim, com mais intimidade, que foi no período que eu trabalhei, durante 3 anos lá, desenvolvendo a parte da comunicação, né? O pastor Marcos, quando ele fazia o Mais de Deus, naquele período que foi muito intenso, na época de 2012, 2010, aquela época, eu fui conversar com ele para dizer assim, Marcos, a gente consegue gravar o DVD e te entregar no outro dia. Aí ele olhou para mim assim e disse, você tá brincando comigo, né? O rapaz me grava que me entrega com 6 meses. Aí eu disse, não, rapaz, é verdade. Ele, tá tirando onda comigo, Ari, você me entrega nada. Aí, tá certo. Então vamos fazer uma vez só, isso aí em 2012, não tinha nem live, não existia nada disso ainda. Aí eu disse, vamos fazer uma transmissão então? Aí eu me lembro que vocês ainda estavam lá na Coroa do Meio. E o pastor Marcos Vinícius, bispo Marcos Vinícius da comunidade de Nilópolis, de Nilópolis, estava no dia, parece que está com o pé quebrado no dia, coisa assim. É isso mesmo. E nós fizemos a transmissão daquele culto. Na segunda-feira eu cheguei com o DVD e apresentei para ele. E ele, rapaz, eu não estou acreditando, o DVD está aqui. E dali por diante nós tivemos um período de 3 anos ali, construindo aquela equipe que até hoje faz um trabalho belíssimo hoje de transmissão, e Marcos sempre saiu na frente na área da comunicação aqui, né? Eu me recordo que ele fazia até fita cassete na época, e no rádio, ele, a pastora Cláudia, então assim... E você vem na mesma sequência, né? Na mesma sequência. Mas teve um fato que me chamou muita atenção, Jeter, sobre você, que foi quando você estava indo para os Estados Unidos, você se formou lá no Christian for Nations, se eu não me engano. Isso, Christ for the Nations, né? Cristo para as Nações. Cristo para as Nações, e você foi fazer esse treinamento lá.
E houve um relato de um amigo seu, que é muito amigo meu hoje também, que eu conheci ele nesse período da Renovada, que foi o Jairo, quando ele relatou que você falando que você tinha uma bola de gude que ele tinha te dado quando vocês eram ainda crianças, você tinha guardado aquele período, já se passava ali mais de anos e você ainda tinha a bola de gude guardada que o Jairo tinha te dado. Aquilo me chamou muita atenção, porque aquilo fala de alguém que respeita atos de coisas muito pequenas, e é por isso que esse programa aqui, ele tem esse compromisso, sabe? De mostrar que as coisas quase que invisíveis, elas têm um valor muito grande. Sim. Então a gente precisa dar valor a essas coisas. Por isso que o programa ele atende a um chamamento de que você tem que olhar. Tem coisas que estão acontecendo que são importantes, ou talvez até altamente necessárias, e a gente não está percebendo que elas estão acontecendo. Então é a finalidade desse programa, é dar vozes a essas igrejas que têm um trabalho tão periférico, às vezes com pouquíssimas pessoas, mas são tão importantes para aquelas poucas pessoas que estão ali, tá? Então, um pouco da sua história, eu queria que eles pudessem conhecer um pouco da história. Quem é o pastor Jeter? Como é que você se vê hoje no ministério? Todos os chamados que você tem, porque no meu entendimento, ele tem um chamado de reino, tá? Por mais que você seja líder de uma igreja, né, muito grande, muito importante, você tem um chamado para o reino, e isso tem uma abrangência muito maior. Um chamado social, um chamado político, um chamado para desenvolver um trabalho de nação. Você foi formado em uma das escolas mais importantes para o mundo inteiro, que é a Cristo for Nations. Então, como é que a gente pode conhecer um pouco da história do pastor Jeter? Não o pastor Jeter está pregando agora, mas o pastor Jeter no dia a dia, o pastor Jeter que tem sonhos, o pastor Jeter que tem dores também, como qualquer outra pessoa. Não é um super-homem, não estamos falando de super-homens, porque essa classificação, esse sarrafo é muito alto pra gente. Sim. Esse sarrafo só serve para Jesus. Pra gente não dá. Verdade. Então eu queria que você falasse um pouco de quem é Jeter, como é que o seu dia a dia, quais os seus sonhos, quais os seus projetos, tanto como cidadão e também como um pastor. Bom, falou um pouco da minha história aí com duas pessoas muito presentes na minha infância, adolescência e na minha vida, né? Eu cresci num ambiente familiar dentro da igreja, praticamente nasci na igreja, criado Sim. no altar, na cadeira, no banco da igreja, junto com meus pais que eram pastores e vieram para Aracaju, né? Para uma cidade, para um estado, como missionários ainda. Então, eu cresci dentro desse cenário missionário, desse cenário invisível, onde meus pais precisavam ter 1, 2, 3, 4 fontes e trabalhos para poder ter a fonte dentro de casa. Eu sei que eu estou falando isso para homens e mulheres que fazem isso, que trabalham na segunda-feira em um local, na terça-feira em outro local, e na segunda noite estão na igreja, na terça-noite estão na igreja, investindo. Falou também da minha infância, da amizade, onde eu tinha o Jairo, e Jairo é um amigo e irmão, e bolinha de gude, jogávamos muito futebol, então era algo precioso, algo que eu valorizo muito é a lealdade, e principalmente esses gestos, né, falam muito, uma pessoa que dá, compartilha com você algo e aquilo é significativo, então, e amizades foram importantíssimas para eu me tornar quem eu sou hoje. Não tenho dúvida de que as amizades certas, saudáveis, e com os mesmos princípios me ajudaram a encontrar o meu propósito. Senão seriam por caminhos muito difíceis ou dolorosos. Então eu cresci nesse cenário, meu pai e minha mãe, principalmente meu pai, muito ligado na área de tecnologia. Desde cedo fita cassete, lembro lá em casa, a máquina terminava o culto, colocava uma fita cassete, reproduzia em mais 3. Isso era distribuído e era dando asas ao evangelho, ou seja, levando o evangelho para que as pessoas que não estavam no culto. E isso, hoje a gente consegue... Era a rede social da época. Era a rede social da época. Hoje tem internet que a gente consegue alcançar milhões, mas a fita cassete, depois disquete, CD, DVD, e aí nos ajudou a treinar no DVD. Eu lembro da grua, lá no Rio Mar, né, que era ali na Coroa do Meio, né? Sim. Aprendi e já fui um dos líderes de ministério dessa área. Sim. Enfim, mas a infância, a adolescência na igreja me ajudaram demais nesse círculo de amizade, nesse entendimento, nessa base de princípios, no crescimento também. Assim como a igreja foi crescendo, eu fui crescendo.
E quando eu digo a igreja crescendo, passando pelos seus desafios. Sim, sim. Enfrentando os seus desafios, né? Que muitas das pessoas veem assim, cara, tudo muito bonito, painel de LED lindão, transmissão ao vivo. Ninguém sabe o que tem de cargas de horas e mais horas, de tempo, de suor, sabe? Investido, né? Tô chegando aos meus 39 anos de vida. Meus pais vão completar 40 anos de ministério esse ano. Sim. Esse ano eu faço 39, meus pais 40 anos de ministério. Então, eu já nasci no primeiro ano de ministério deles. Então, minha vida sempre foi muito ligada ao ministério deles. Isso há 38, 39 anos atrás, não existia essa possibilidade de deixar o seu filho num berçário. Sim, não. Em um local. Enfim, o filho acompanhava e não era um impedimento. E que muitas vezes hoje se torna impedimento. Pessoas colocam desculpas nos filhos de não fazer. Exatamente. Hoje, e por ter essa experiência dentro de casa, eu e minha esposa temos 3 filhos e pregamos isso. Os nossos filhos não são impedimento para o nosso ministério, para o nosso trabalho, para o nosso lazer, para a nossa vida, não. Pelo contrário, são um estímulo que eles vão fazer com a gente. Se for preciso eu pregar com meu filho no colo, eu vou pregar. Sim. Se for preciso ir para uma reunião com meu filho, eu vou, mas não vou deixar de cuidar dele nem fazer aquilo que eu preciso fazer. Mas enfim, voltando lá. Então passo por essa infância, são períodos 6, 7, quase 10 anos em uma realidade, lutando, sem condições, passando por roubos. Quando tinha uma caixinha de som e uma guitarra e vem alguém e leva isso, então tendo que ir atrás de delegado, na delegacia, sem conhecer ninguém na região, na cidade, e orando e pedindo a Deus, e aí rompendo as barreiras, mas administrando, Deus operando, enviando pessoas, e a igreja foi prosperando, foi crescendo, e aí éramos no Siqueira Campos, fomos para Barão de Maruim, depois lá para Coroa do Meio, no Shopping Rio Mar, hoje estamos no Hebron. E aí, assim, são muitos cenários, muitas histórias, né? E do Hebron pra onde agora, Jeter? Do Hebron? Do Hebron pra onde agora? Porque tem Judá, né? Tem todo Israel. Tem que conseguir agora, já consegui uma tribo, tem que conseguir agora as outras 11, né? As outras 11. Por isso que eu percebo muito que agora a atividade social e política... Quando eu falo isso, às vezes as pessoas marginalizam muito, porque acham que a política é um lugar onde só tem bandidos. E é aí onde está o nosso grande erro. A gente precisa compreender melhor o que é a atividade do reino. A política foi uma construção que o próprio Deus criou para nós. Uhum. É uma administração que ele criou, um ADM que ele nos deu de presente. Sim. Entendeu? Nós não podemos ser governados por elefantes, por leões, por girafas. Eles vão usar o cérebro reptiliano dele para fazer com que as coisas se aconteçam do jeito dele. A gente tem que fazer do jeito que nós fomos criados, como seres inteligentes e dominantes. Então eu acredito muito que esse perfil está se alterando também. Líderes como você, que cresceu, agora as pessoas, né, que estão nos assistindo, estão conhecendo que não é só aquele rapaz bonito, criado no evangelho, sabe, que você está vendo ali em cima de um púlpito bonito, arrumado, não. Tem uma história muito linda por trás de tudo isso, que é exatamente o que você está relatando agora, né? Há um salmo que diz, né, os céus pertencem ao Senhor e a terra ele entregou aos filhos dos homens. Confiou ao Filho dos Homens para nós administrarmos. Né? Exatamente. E graças a Deus que ele ainda nos ajuda nisso, nos capacita, nos fortalece, nos dá sabedoria, discernimento para a gente administrar. Então é buscar a sabedoria do alto e colocar em prática. Então a infância, a adolescência, essa parte dentro da igreja, enfrentando os desafios de ser um filho de pastor, numa sociedade onde se conhecia igreja e evangelho. Era o pastor ladrão, era o pastor que conversava com o demônio. E aí era o bullying, que não existia o bullying, mas dentro da escola. Eu estudei por muito tempo, fui o único evangélico cristão na minha escola, eu e minha irmã. Depois conhecia um ou outro e às vezes não tinha aquele testemunho, então você ficava sozinho. E era um momento difícil. Sim. Onde não tinha ninguém na classe, muito menos na escola. Então era um desafio para nós vencermos essa barreira. Mas graças a Deus, ele foi nos sustentando. E as amizades sendo fortalecidas, a nossa experiência como crianças, adolescentes, meus pais sempre investindo em nós, mas também acreditando e dando tempo ao tempo, tratando como criança. Não é porque é o filho de pastor que vai ter um benefício ou uma obrigação maior. Não, vai ser tratado como... Mesmo jeito. É o filho de pastor, mas é também uma ovelha, mas é também uma criança, um adolescente que vai viver como os outros. E aí na adolescência, eu e minha irmã, nos desafios. Meus pais sempre nos dando desafios, participando de programas de rádio, programa em família. Então,
muito da oratória, eu não tive a oportunidade de fazer um curso, eu fui fazer depois. Desafiando e treinando você ao mesmo tempo, né? Enfrentando a câmera, colocando um lápis na boca, treinando no espelho, pregando para você mesmo, ouvindo do meu pai, olha, se você não consegue ouvir o que você canta, o que você prega, quem vai querer ouvir o que você tá falando, o que você tá pregando? Então, primeiro, fale, grave, e aí era aqueles gravadores, um CDzinho que tinha ali um tipo de gravação, o celular não gravava nada, mas falando no espelho. Então, essas experiências no rádio, então gravava lá no rádio, a gente ia ouvir depois, ó, falou legal aqui. Eu nunca esqueço uma vez, nesse dia eu tava com pastores, e aí já tava nesse ambiente, e aí eu fui falar, perguntou, e aí, Gé, não era pastor, e aí, Gé, o que você pode falar sobre esse assunto? Aí eu fui falar assim, primeiramente, né? Aí depois, segundamente. Ih, rapaz. Eu nunca esqueço, toda vez que eu tô numa entrevista pra falar segundamente, não existe, né? Secundário, ou em segundo lugar, mas aquilo ficou gravado, mas é aprendendo, é na prática. Sim. E aí vem a formação, que curso eu vou fazer? Curso de Direito. Meu avô era advogado, meus tios, tenho 2 tios advogados, então tinha esse exemplo dentro de casa, e aí fui pro curso de Direito. E aí, a faculdade, como é que é? Quem te vê hoje, as faculdades brasileiras são desafiadoras, né? Para quem é cristão, né? Graças a Deus. Naquela época, não. Eu já cheguei com a fé estabelecida, madura, mas enfrentei os desafios lá dentro. E aí eu já percebendo isso, fiz algumas escolhas. Eu podia fazer algumas escolhas entre o turno de estudar. O turno matutino era mais tranquilo do que o turno noturno. O turno noturno já tem aqueles encontros, já sabia das minhas amizades, eram ali estreitamente relacionadas à universidade, ao trabalho, ao tipo de estágio, e procurando saber também como eu posso influenciar, como eu posso ser sal e luz. Sim. E tendo amizades fortes, né? Por isso que eu volto a dizer, questão dos relacionamentos, das amizades amadurecidas ou fortalecidas e a base fazem familiar. Muita diferença, né? Eu sei que muitos que me assistem talvez vêm de uma família não tão estruturada, mas graças a Deus pela igreja, porque a igreja nos ajuda. Sim. É um pastor que vai ser o seu pai espiritual, vai ser um líder que você vai poder ajudar, que você vai poder desabafar, olha, estou enfrentando isso, estou enfrentando aquilo, o meu professor falou isso. Então, tendo pessoas maduras e experientes que podem te auxiliar nisso. E aí, fazendo o curso de Direito, teve algo também que me chamou, que eu compartilho sempre, que foi um desafio que eu enfrentei na metade do curso de Direito, ali mais ou menos entre 2006 e 2007. Cheguei pro meu pai e disse assim, olha, quero desistir do curso de Direito, quero ir pro seminário. E ali eu achei que ia ser o auge da minha conversa com meu pai. Iria pro seminário, sair do curso de Direito, e aí foi o contrário. Ouvi do meu pai um sonoro não. Claro que ele usou alguns argumentos, algumas palavras, mas resumindo foi o não. E aí ele mostrando também... É o que seria normal ele achar, não, beleza. Por ele ser um pastor, que bom, vai seguir os meus passos, é isso mesmo, que bom que o chamado. Mas aí ele entendeu, ele falou, e aí ele me trouxe alguns argumentos, além disso, falou, primeiro, termine o que você começou. Você não está no curso de Direito? Termine o curso de Direito. Segundo, quando você terminar o curso de Direito, você pode ter a oportunidade de fazer um curso de teologia, um seminário, e aí você vai ter não só como estudante, como um jovem, mas você vai ser um advogado. Terceiro, Deus começou, ele termina, ele conclui. Quarto, nós estamos vivendo um momento na igreja, eu quero que você esteja aqui para viver o que a gente está vivendo. Se você for para um seminário, se você for para qualquer lugar, a distante daqui, 3, 4 anos, você vai voltar e a realidade vai ser outra. Você não vai acompanhar o que a igreja está vivendo hoje. E aí oramos, e aí eu tinha um axioma. O axioma é uma verdade negociável que eu adotei na minha vida. Os meus pais ou os meus pastores vão ser resposta de Deus para mim. São fontes seguras, né? Fontes seguras. Eu estava orando naquele sentido e aquele ouviu não, e eu falei, vou resolver obedecer. Claro que machucou aquilo, o inimigo usou algumas circunstâncias depois para dizer, o seu próprio pai não acredita no seu chamado. Tá vendo? Você não tem coragem de fazer isso. O inimigo aproveita tudo, né, rapaz? Mas aí eu terminei o curso de Direito. Consegui, 2009. E aí eu já estava tão envolvido na igreja e fui seguindo. Já era quase um presbítero. Quase não, já era presbítero. Liderava jovens, liderava louvor, já estava investido. E aí não terminei um dos ciclos que foi a OAB. E fui me formar na OAB só em 2013. E foi o ano que eu conheci a Amanda, minha esposa hoje também. Que era depois uma questão
que eu precisava. Eu já tinha descoberto e já tinha convicção de quem eu era em Deus e de quem eu serviria. Eu entendi, eu não vou servir a mim, eu vou servir a uma pessoa, eu vou servir a Deus, né? Eu tenho um Deus, eu sou de Jesus Cristo, eu sou chamado por Deus, o Espírito Santo, a minha vida pertence a Ele. E aí são 3 perguntas que nós precisamos entender. A quem nós vamos servir, a quem nós vamos adorar. Porque mesmo que a pessoa diga, eu não acredito em ninguém, ela está servindo alguém, ainda que seja ela mesma, ou Deus que seja ela. Então, vou servir a Deus. Segundo, o que eu vou fazer da vida. Então, eu tinha convicção do meu chamado, do meu propósito. Eu vou servir ao propósito de Deus nessa geração, tenho um chamado ministerial, tenho um chamado pelo reino para fazer a diferença como advogado, como pastor, como político, como pai, enfim, onde eu estiver. E faltava a terceira questão, com quem eu vou compartilhar a minha vida. Perfeito. Não tinha encontrado ainda a minha metade. A Rebeca, né? A Rebeca, que e eu sonhava tanto com a Rebeca que eu dei o nome da minha segunda filha de Rebeca. Em 2013 eu encontrei a Amanda. Sim. Encontrei a Amanda depois de um desafio muito grande, novamente ouvir um contato direto com os meus pais, com Deus, buscando respostas. 2013. E é um ano desafiador também, um divisor de águas para mim em 2013. Eu passo no OAB, quando eu vou para o seminário nos Estados Unidos. Sim. E eu me caso com a Amanda. E quando eu terminei em 2009, eu não fui perguntar depois ao meu pai sobre o seminário, foi passando os anos. E aí em 2012 ou 2013, um pastor muito conhecido e muito próximo do meu pai, alguém que não estava falando por falar, ia numa reunião informal. Ele disse assim, Jeter, o que você acha de ir para a África, passar um tempo lá, ter uma experiência lá? E aquilo acendeu algo no meu coração e despertou algo em mim. Comecei a pensar, comecei a orar, não respondi nada no momento, mas é só aquela, eu topo, né? Mas sim, aqui sim. Informalmente, né? Mas fiquei orando, fui conversar com meu pai. E aí meu pai, aquela conversa que é o meu pai e é o meu pastor. Né? Sim, então, sim. Era uma Você conversa... sabe diferenciar bem, né, Jeter? O que é pai e o que é pastor, né? Isso é uma coisa bem definida dentro de você, né? Sim, sim. Foi construído e foi entendido isso, né? E procurei levar essas questões. Isso é um entendimento mais seu ou é um entendimento que foi construído pelo próprio pastor Marcos? Porque você sabe separar muito bem. Eu convivi com você de mais perto em 2022, por exemplo, e percebi que isso é muito definido dentro de você. Você sabe diferenciar. Acredito que foi construído, né? Foi construído pelos meus pais, pelo meu pai. E a gente vai procurando entender também. A gente vai sendo levado... Eu não tenho dúvida. Onde eu estou hoje é fruto de oração dos meus bisavós, e se eu for seguir, mas onde eu consegui chegar, meus bisavós, meus avós, meu bisavô era um presbítero, Sim. Meus avós, os dois foram pastores, meu pai é pastor, meu sogro é pastor, Sim. Então eu colho bênçãos e frutos que eu não plantei, não tenho dúvida disso. Exatamente. Eu estive em ambientes que eu não paguei para estar ali, mas meu pai pagou. Perfeito. Pagou um preço para estar ali. E você consegue compreender perfeitamente, muita entendendo, clareza isso. Fui entendendo, conquistas que ele teve, claro, por eu ser filho, há um legado que eu vou carregar, uma herança, melhor dizendo. O legado é mais ligado, né, a ensinamentos, mas a herança daquilo que meu pai conquista, uma herança que recai sobre o filho, mas eu entendo. Ali eu estou, pela graça de Deus, na vida do meu pai, claro que vem para mim, mas por uma conquista dele. Sim. E aí, valorizando o trabalho, o ministério dele. E aí, procurei sempre entender, né? Meu pai, meu pastor, e 2013, esse ano divisou aí, ele falou assim, lembra aquela nossa conversa? Começa a procurar agora um seminário, mas não procure no Brasil, procure fora do país. Chegou o tempo, né? Chegou o tempo. 2007, né, quando eu falei ali, 2006, 2007, eu queria um seminário, e assim, era um seminário mediano. Sim. Você não teria o alcance para onde você for. Não ia aprender inglês. Sim. Ou talvez teria que aprender de outra forma. Sim. Não ia ter contato nenhum com uma cultura de primeiro mundo. Nossa. Há 3 anos e meio. Sim. Não ia ter a minha esposa nesse contato e nessa cultura, porque se eu Sim. fosse 2007 eu iria solteiro. Exatamente. Enfim, aí são os cis da vida. Olha o que a obediência provoca, né? E aí é um dos princípios que eu procuro colocar em prática, né? Não sou perfeito nisso, mas procuro colocar em prática essa obediência. E é um desafio, porque até onde vai a obediência, até onde vai a nossa fé, a coragem, onde vai a honra. E na nossa geração, né, tem muitas coisas boas, mas também algumas coisas vão se confundindo, onde a gente tem que dar um passo, mas ao mesmo tempo, será que eu vou estar honrando ou desonrando? É uma parte de obediência ou não? Então tem uma parte de honrar o meu pai e minha mãe, mas tem uma parte de obedecer também, de seguir o meu líder.
Ele não é só o meu pai. Ao pai, você chega numa certa idade, você tem a sua independência, você honrar, mas e o seu pastor? E o seu líder? Ele não é só o meu pai, né? Que já é muita coisa. Não sei se eu estou conseguindo ser claro nisso, mas há um lado agora de pastor. E aí, Moisés não era pai de Josué, era o líder de Josué. E até então Josué era o quê? Josué era o servo de Moisés. Até o tempo que chegou e disse assim, não, Josué vai ser o líder agora. Sim. Enfim, e aí eu entendi. 2013 foi uma espera que valeu a pena. Sim, com certeza. Que reverbera até o dia de hoje, né? Até hoje. E aí, em 2013, e falando sobre essa invisibilidade, Ari, algo que me chama muita atenção. Jesus Cristo, né? Nosso maior exemplo, né? De tudo, sobre tudo. A gente tem 33 anos na vida dele, resumindo assim. Sim. Partindo do pressuposto que ele foi sacrificado ou morreu na cruz com seus 33 anos. Dos 30 anos de Jesus, o que a gente sabe sobre ele? Quase nada. Ali aos 12 anos, ele discutindo com mestres. Os pais o esquecem, mas que era algo ali, né? Porque viajava em caravana, ficava um negócio... Enfim. Mas será que 30 anos de Jesus na invisibilidade foi perdido? Com certeza que não. Ele estudava e já mostrou isso aos seus 12 anos ali, quando ele estava preparado, todo mundo abismado com a sabedoria que ele tinha. Mas são 30 anos que o prepararam para os 3 anos extraordinários de ministério. Perfeito. E se a gente for na força natural, uma das maiores forças, se não a maior força natural do mundo, é um iceberg. 10% dele é visível, 90% é invisível. Está debaixo do mar. Debaixo do mar. Foi capaz de, né, do Titanic, né, um iceberg que parece indefeso. Mas aí, a invisibilidade, ou o oculto, aquilo que a gente não vê, os bastidores, o tempo de caverna, o tempo de silêncio, o tempo de preparo, o tempo no privado é o que define as grandes vitórias no público. Não tem como. Se eu quero viver 3 anos extraordinários, eu preciso ter esses 30 anos que Jesus teve. Jesus teve 30 anos de preparo. Claro, foi na Bíblia, né, nas Escrituras foi, mas na maçonaria, foi com a família, foi no relacionamento, foi nas sinagogas, foi na vida. Ele foi 30 anos sendo preparado para aquilo. Então, toda a invisibilidade é para nós, mas para Deus não é. Não é invisibilidade, não é tempo perdido. A não ser que a gente deixe esse tempo ser perdido. Mas é precioso. E teve um livro, né? Que é isso que eu tô falando, foi uma matéria específica de um livro que a gente teve que ler lá no seminário e fazer um trabalho sobre isso. E procuro levar sempre pro jovem, porque o jovem é sempre imediatista. A gente quer agora. E agora nessa era da digital? No digital, se no micro-ondas já era muito rápido, né? 3 minutos você tem um miojo, uma refeição pronta. A gente vai no restaurante hoje, se passa de 10, 15 minutos, você já tá perguntando pro garçom, pro responsável ali, aconteceu alguma coisa? Nós somos imediatistas demais. Até no nosso relacionamento com os meus filhos, a gente tem que tomar cuidado, porque parece que é todo o tempo com pressa. Vamos acelerar, né? Vamos com calma. Claro, não vamos perder tempo, não é isso, mas isso não quer dizer que a gente precisa acelerar os processos. E Deus trabalha, Deus respeita os processos. E aí esse é o desafio para nós, né? Entender esses processos. Eu tive aqui esses dias com um grande amigo nosso, que é psicólogo, o Hudson. Ele falou uma coisa para mim muito interessante. Ele disse, Ari, a ansiedade, ele é um mecanismo natural do corpo humano. A questão toda é a intensidade que você coloca sobre a ansiedade. E aí você vai tensionando ela cada vez mais. E aí você gera todos os problemas que nós estamos vendo hoje nessa sociedade. Mas voltando a esse tema da obediência, a gente vê o seguinte, Jeta, que a obediência, claramente na sua vida, no relato que você está dando aí, ela foi o pavimento que provocou esses resultados que hoje transformou você em uma referência, né, nesse estado, e não só nesse estado, porque esse dia eu estava vendo você ministrando lá na igreja, parece que em Dallas, em algum lugar, né, nos Estados Unidos. Miami. Em Miami, na igreja que o André Fernandes estava ministrando. E eu olhando aquela ministração, eu disse, caramba, tem muito mais na invisibilidade desse vídeo, tá, que está sendo proposto para tempos vindouros aí na vida de Jeta, que talvez nem ele esteja ainda percebendo, mas essa obediência é quem provoca mais os resultados nas nossas vidas. Sim. Porque a gente percebe que é difícil para quem é filho de pastor construir um legado, né? A gente vê que não é tão comum assim, né? Você vê a maioria dos pastores, para fazer um sucessor, por exemplo, não é fácil.
Não é que isso pode até ser mal interpretado, que eu estou falando. Mas é que não é fácil mesmo fazer um sucessor diante de tantos desafios que você tem na caminhada. Porque é como você disse aí, você, como adolescente, você sofre como adolescente. Mas você sofre como adolescente, sofre também porque é filho de pastor, sendo adolescente. Sim. E aí você vai vendo isso sucessivamente, porque todo mundo pode errar, todo mundo pode falhar, todo mundo pode isso, mas o filho do pastor é colocado sobre ele que não pode. E quantos filhos de pastores estão ouvindo, né, dos pastores que nós agregamos aqui, pode também estar passando por essa situação hoje, não era muito pior do que a nossa, porque na minha época, por exemplo, eu era sou de uma geração onde a gente apanhava quase todo dia. O ensino dos nossos pais daquela época era cipó de goiabeira. Era o melhor treinamento que existia, né? Essa daqui também deve ter passado por isso. E a gente não odiava os nossos pais. Pelo contrário, se você for olhar os relatos dos homens mais antigos sobre os seus pais, eles falam com a maior paixão deles. Uhum. Esses dias eu estava vendo uma reportagem do Lima Duarte, ele falando com tanta paixão da mãe dele. E se ele já está com 90 anos, imagina a velhinha como não devia estar. Então, quanto tempo faz isso? Ele lembrando ainda na idade que está da sua mãe. Então, é bem provável que nessa geração que nós estamos vivendo, que os filhos de hoje nem lembrem dos pais daqui a 10 anos depois que passarem. Pela falta de entendimento do que é que essa geração está provocando. Mas você se torna uma referência para essa geração. Eu dizia a seu pai uma vez que toda essa construção que foi sendo desenvolvida na sua vida de maneira natural, não foi imposto nada disso sobre você foi interpretando essa construção, é para que algo muito grande aconteça, porque você não foi preparado para coisas tão grandes para ser utilizado para pouca coisa. Então tem coisas que no invisível ainda está, mas que ela já se projeta para algo que o futuro já está apresentando. Nesse trabalho, Ari, em relação aos pais, minha interpretação, e eu vejo olhando para trás, uma retrospectiva, meus pais, no sentido ministerial, no trabalho deles, fazendo com que eu e minha irmã estivessem sempre envolvidos. Não colocando uma carga ou uma obrigação. Vocês vão ter que ser isso. Mas fazendo com que a gente fosse participantes. Tomando prazer, alegria, fazendo com ânimo, com vontade. Chegou até no momento, no curso de Direito ali, uma conversa, eu lembro, eu sentado na cozinha de casa, conversando com meus pais, e meus pais assim, eles falando, por mim você não vai ser pastor. Eu já jovem. Porque eu não quero que você precise passar pelo que eu passei. É bem então, isso. Mas se você for olhar a construção, você vai dizer assim, mas tá estranho o que vocês fizeram. Mas era no sentido da penalização, do sofrimento, mas eles nunca deixaram de envolver a gente. Era em acampamento, em programas de rádio, como eu disse, nas lideranças, claro, nas coisas que a gente poderia participar, na apresentação de teatro, na parte viva da igreja, não deixando em casa, levando para participar. E aquilo foi construído. 2013, eu caso, vou com a Amanda para os Estados Unidos, o resultado de uma espera também de obediência, porque alguns meses atrás eu quase largo tudo. Sério? Ministério, família, pai, mãe, amigo, cidade. Isso é novo. Uma aventura. Isso é novo para quem está assistindo. Em busca de uma aventura louca. Sério mesmo? Aquelas coisas de jovem, diz assim, apareceu uma pessoa, a pessoa morava em outro país, diz assim, topa aí comigo, e assim, aquele jovem... E quase você cai na emboscada. Pensando assim, se der errado, eu estou em outro país, vou tentar a vida. Fico lá mesmo, né? Um homem, aí aqueles filmes, o mundo, né, a sociedade vai colocando... para conhecer, precisa isso. E aí eu fui orar. Olha o que a obediência provoca, orar e esperar também a decisão. Tava uma batalha espiritual dentro de casa, né? Uma batalha espiritual e guerra mesmo dentro de casa. Eu morava na casa dos meus pais nessa época, solteiro ainda. E aí, na hora de tomar a decisão, eu falei, eu quero. O coração tá desejoso, né? Mas eu vou esperar um tempo. Vou orar, esperar. E aí, meses depois, aparece a Amanda, aparece a oportunidade de ir para os Estados Unidos, no mesmo ano, tempo depois. É impressionante como a bênção, às vezes, está ali a um passo sua da confiança. E tem até
uma figurinha que sempre aparece no Instagram de tempo em tempo, né, nas redes sociais, de um cara martelando, aí ele para e tem um diamante, né? Sim. Aí o outro continua pouco e chega lá, e ele sim. volta tudo. Enfim, tá um passo da... A gente nunca sabe quando é a sexta volta para Jericó cair, quando é a sétima volta. Sim, a gente não sabe. sim. Josué não tinha garantia. A gente tem a garantia de que se ele desse a sétima volta no sétimo dia, caía. Mas Josué tinha garantia de Deus. Mas era Deus falando. Bom, mas é fácil dizer que é Deus falando quando já deu certo e olhando para trás. Isso. Agora, quando tá agora, Deus tá falando com você, mas você tem que dar isso, é difícil. A única garantia é a obediência. É a obediência, acreditar que vai dar certo. Não tem outro acreditar jeito. que é Deus falando. Vamos para os Estados Unidos, aí a gente volta, o nosso primeiro filho nasce lá, surgem convites, oportunidades para a gente ficar lá, mas o entendimento de que a gente foi para um tempo de preparo. Sim, para retornar para onde precisa. Né? Onde precisa. E aqui aí, exatamente. Adaptação, os desafios, jovens, adolescentes, estruturação, organização. Tem um tempo também de aperfeiçoamento, tive a oportunidade de fazer o MBA em gestão de pessoas, estou finalizando, mas já fiz boa parte dele, acrescentou demais uma visão administrativa. Os tempos vão crescendo, né? O tempo vai mudando, né? E se lidar com as pessoas, o que a gente puder agregar. E aí vem 2020, 2021, 2022, que é um tempo também assim, que eu precisava viver, que foi fundamental na minha caminhada também, fruto de obediência. E se acompanha muito de perto, né? 2020 até 2024. E aí foi quando eu tive muitas experiências agora dentro da minha cidade, no meu estado, fora da minha igreja, no meu contexto. É como se até 2020, ali, eu tive, quando adolescente, uma banda de adolescentes, a gente ia cantar, me ajudou muito no meu desenvolvimento e crescimento, porque uma vez eu fui chegar para cantar, o Jaro, acho que fazia parte da banda Renova, ele tem história demais. A gente foi tocar uma vez no interior, em Maruim, colocaram a gente em cima de um caminhão, e o caminhão na ladeira, Jário morrendo de medo, deu aquela vontade no banheiro antes, sabe? Aí eu vi o cara aqui, ele nunca tinha medo de nada. Ali eu vi ele suando frio. Outra vez fomos chegar numa igreja, tudo animado, né? Os adolescentes vão tocar na igreja, no sábado à noite, congresso. Quando chega lá, o pastor, olha, nós íamos cancelar o evento, mas não cancelamos porque já estava tudo pago. Mas faleceu a anciã da igreja. Nossa! A primeira música era uma música tipo videira. Sabe? A nossa banda era de adolescente, era só música só pancada, né? Só pancada. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai começar? Mas experiência. Deus vai ensinando na prática e aí foi me ajudando a desenvolver. Né? Eu falei do MBA, mas antes Deus foi treinando, foi capacitando pra gente poder... Eu sou alguém tímido. Na época, na política ali de 2020, 2024, também foi um desafio muito grande, porque uma coisa, pra mim, falar em câmera, falar em microfone, falar em plateia, onde as pessoas estão ali pra me ouvir, parece mais fácil pra mim, porque eu fui treinado pra isso. Sim. Eu treinei pra isso, né? Fui treinado no sentido assim, fui aprendendo sobre isso. Sim. Agora, numa conversa 1 a 1, em ter que me apresentar para uma pessoa, tá num grupo de 3, 4 pessoas, por exemplo, numa sala de aula, no MBA, onde vai ali, vamos dividir em grupos, pronto. Pega de um jeito que parece que trava. Mas é um desafio, uma barreira que eu preciso. E aí, eu preciso vencer a timidez. Vou me entregar isso? Não, preciso me desenvolver, preciso melhorar essa parte. E aí, 2020 a 2024 foi um ano que eu aprendi muito, né? Falei que saí muito para as igrejas, para a sociedade, para a comunidade, coloquei o nome à disposição, o rosto. Esse período aí eu acompanhei de perto e confesso a você que sinto saudades. Dá saudade. Sinto saudades e queria muito ouvir de você e se seria possível que dentro de você, dentro dessa obediência que você tem, saber se esse tempo poderia um dia voltar. Porque hoje você sentaria aqui comigo como vereador de Aracaju. Eu não teria dúvidas nenhuma de que hoje eu estaria falando com o vereador Jeter Josepete, pastor Jeter Josepete, vereador da cidade de Aracaju. Você abriu mão dessa cadeira. Hoje você estaria, não tem a menor dúvida, isso estaria acontecendo hoje. Mas por algo pessoal, decisão sua, você decidiu não ser candidato em uma campanha que você estava eleito.
enquanto você participou de duas anteriores, 2020 20 e 22. e 22, que foi também iniciada em um processo muito em cima, mas que a sua votação foi extraordinária, porque 2020 você chega a quase 1.700 votos. Isso. Faltando 79 votos, que Amanda, minha esposa, não pôde votar em mim. Amigos próximos que tinham título no interior ou em outro estado não puderam, porque teve a pandemia e retardou o processo eleitoral. Sim. E eu entrei justamente nessa janela aí. Nessa janela. Só que não dava tempo mais para os títulos serem transferidos para cá. Mas mesmo assim eu encarei e faltaram 79 votos sem trabalho. Sim. Você, por exemplo, já estava com outros trabalhos, conseguiu ajudar de uma maneira. E a maioria das pessoas já estavam ali. Então, 79 a maioria votos, já estava trabalhando, né? Já estava trabalhando. 79 votos, aí eu tive claramente o entendimento de que no tempo de Deus chegaria. Depois, para deputado estadual, já era um passo muito grande. Sim. E foi extraordinário. Não iríamos, mas aconteceu um fato, algumas circunstâncias que nos posicionaram para aquilo, e nós fomos o evangélico mais votado em Aracaju. Perfeito. Fazendo mais de 10 mil votos no estado, a gente não conseguiu em 10% dos municípios de Aracaju. E praticamente todos os municípios tivemos voto. Uma coisa que me chama muita atenção, aproveitando a oportunidade que eu estou aqui com você, é que naquele momento da campanha de 22, falando de um fato particular que eu observei, o fato que foi construído de maneira natural, que aconteceu, foi uma defesa dos princípios e valores que estão sendo perseguidos em nossa sociedade atual. Uhum. E você se mobilizou naquele dia, naquela época. E eu me recordo que eu perguntei a você, Jeto, você quer gravar um vídeo ou você quer fazer uma nota? Você se recorda disso? Sim. E você disse assim, não, Ari, eu quero gravar um vídeo. E naquele momento eu disse, caramba, esse menino tá preparado, velho. Ele tá entendendo o papel dele. E realmente aquele... Você lembra, não era nem pra eu estar ali naquele momento. Não. Foi mas tudo... chegou, tinha outras pessoas que poderiam gravar e não teriam problema, dificuldade nenhuma, até seria uma precaução colocar a outra pessoa que estava lá. Sim. Mas senti claramente para gravar o vídeo, depois... Não houve peso nenhum, não houve nenhum momento assim, ai meu Deus, e agora? Você estava tranquilo, sereno, gravou com muita propriedade. Houve uma repercussão tão imensa daquele vídeo. Então ali naquele momento eu entendi que... Chegou ao Senado, chegou na época... Chegou até no presidente. Ao presidente, a esposa do presidente. Pastor Silas Malafaia comentou. Gravou um vídeo. Foi. Gravou um vídeo citando o nosso nome, né? Defendendo. E aquilo ali foi uma janela, uma confirmação pra gente seguir. E aí a gente foi. Então, essa era a minha pergunta. Aquele momento, pelo menos para mim, veio uma certeza, né, dentro do papel da obediência. Veio uma certeza que você tem um chamado muito extensivo dentro do processo da sua própria história, porque aquele vídeo marca esse momento. Mas volto a dizer, até aquele momento não havia pretensão de ser candidato, pelo tamanho pela magnitude, pelo tamanho daquela carreira, daquela disputa eleitoral. Você precisava estadual, federal, recursos, tempo, habilidade, né? A gente não tinha condições. Uma coisa é você falar sobre Aracaju, outra coisa é falar sobre o estado de Sergipe, ter que correr todos os 75 municípios, por mais que aqui seja pequeno, mas não é tão simples assim. Né? Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, você seguiu em frente. Sim. Você foi em frente, teve uma votação expressiva, muito forte, né? Foi o evangélico mais votado aqui na capital e aí, inclusive de todos os outros que foram candidatos daqui. Sim. Você tem a votação maior. Mas chega 2024. 2023, ali. 2023, então? Não acontece um fato como esse. Pelo contrário. Acontece outro fato. O que aconteceu que fez você desistir da sua cadeira? Porque aquela cadeira era de Jeter. 2024, não tenho dúvida. Mas o que levou você a dar esse recuo? E se esse recuo é permanente ou se esse recuo é para um tanjo maior? Me ajuda, vamos responder essas duas perguntas. 2023, o fato foi aconteceu um fato na minha vida. Eu fui chamado para um trabalho na sociedade, algo que, para quem quer concorrer a um trabalho público, seguir uma carreira política, precisa de um trabalho para a sociedade. Fora aqueles que a gente já vem desenvolvendo, muito ligado ao social,
muito ligado ao empreendedorismo, ao crescimento pessoal, mas há também um clamor público à administração, a um trabalho em um setor público. Sim, uma coisa sim. é um setor privado, uma coisa é o setor eclesiástico e outra coisa é o setor público. Sim. E aí surgiu uma oportunidade muito boa, com salário quase igual de vereador, motorista à disposição, nenhuma dificuldade de conciliar com o meu trabalho ministerial de pastoreio. E aí no primeiro dia que eu vou, numa sexta-feira, primeira sexta-feira de 2023, de fevereiro, quando eu chego, sinto claramente Deus falando assim: o que você está fazendo aqui? Uau. E aí aquela voz, eu já começo, como assim? Reunião discutindo, né? Todo mundo apresentando, me recepcionando. E você distante. E aí chego em casa, no almoço, já compartilho com a minha esposa, começamos a orar. Na sexta-feira à noite tem um evento na igreja. E veio uma pessoa muito conhecida nacionalmente, internacionalmente, que eu não tinha contato com essa pessoa, na verdade era um casal. Por conta dos filhos, e era um evento que eu não estava organizando. Chego no momento do evento já, e tinha já outras demandas, responsabilidades. Chego no momento do evento, então não tenho uma conexão com o casal que está ministrando. Já chego, vou ali, sento, estou adorando, na hora do louvor já tem um momento forte, dobro os joelhos, daqui a pouco a mulher do casal vem e começa a fazer uma oração por mim, pela minha esposa, trazendo algumas respostas. Não é de, sai do emprego, não. Algumas confirmações ministeriais. E aquilo eu guardo. Sim. No domingo converso com os meus pastores, com os meus líderes e com os meus pais acerca daquela decisão. E na segunda-feira converso com o superior que tinha me indicado e falou... É até difícil eu dizer isso, mas não é com coração ingrato, pelo contrário, coração muito grato. Mas o Senhor é um homem de Deus e vai entender o que eu vou falar. Deus não aprovou. Não está aprovando eu estar ali. E então, mais uma vez você obedece. Eu obedeço. E ali não era meu, mas era meu. Mas era o Isaac. Isaac de Abraão. Não era de Abraão porque Deus deu, mas era o filho de Abraão. E ali era o Isaac que eu estava consagrando. Já tinha pegado o amor social. E aí social, financeiro. Financeiro. Você já começa a fazer as contas. Sou um pai de família, tenho 2 filhos, a esposa quer ter o 3º, não tinha chegado a Sarinha, hoje já temos 3, a esposa quer o 4, o 5º, você já começa a fazer conta. Mas era tudo que eu precisava, agora eu preciso ter um trabalho, mas eu vou concorrer em 2024, e aquilo ligou um alerta. Não vou compartilhar, mas vou ficar em oração. E aí me perguntavam já as pessoas, né? E 2024? Falei, tô em oração. Até então, o projeto continua, o projeto segue. Chega mais ou menos outubro, novembro, acho que é outubro, já é o desafio, né? Praticamente todo mundo já se posicionando, já começa os bastidores, escolha de partido, chapa, enfim, algumas questões ligadas. E aí sinto claramente, novamente, entregue. Eu já ia em alguns locais, por mais que eu não conseguia me ver, né? E eu entendo o peso de uma eleição agora, é muito difícil conseguir um voto. O que dirá 1.000, 2.000, 3.000, 10.000... Você encher um estádio votando em você, olha, é surpreendente. E isso nós estamos falando... não tenha dúvidas. Vale ressaltar isso, de voto que não é comprado. Que voto... E comprado... Um único centavo. Não vamos falar do voto que é comprado ali 50, 100 reais na esquina, não. Muitas vezes quando a pessoa vende o voto ou entrega o voto, pela gratidão, porque aquele político fez algo que beneficiou o seu... a rua da sua casa, seu bairro. Fez uma ajuda para você como familiar no hospital, que são coisas normais e que não é uma compra de voto, mas é uma gratidão. Então, eu não tinha trabalhos prestados nesse sentido com as pessoas. Verdade. E quase 10.000 pessoas acreditando nisso. Um mero desconhecido, que é um filho de alguém, né, publicamente, eu sou conhecido para 3, 4, 5 mil pessoas ali no contexto da igreja, algumas igrejas aqui, mas no estado inteiro. E onde eu ia, né, eu via o Mais de Deus. Você é filho do pastor Marcos, você é filho da pastora Clara, do programa Renovando para a Vida do Mais de Deus. Aí ajudava. Alguns, meu Deus, eu já vou voltar aí, né? Enfim, aí quando vem aquela voz confirmando ano que vem, não é. Então, a minha ideia, o meu pensamento, a minha oração é a seguinte: a porta, por enquanto,
ou até hoje está fechada, mas não está trancada. Ou se estiver trancada, Deus tem a chave. A hora que ele abrir e ele confirmar, eu vou, sem medo. A política, pelo contrário, é apaixonante. Isso aí falando... Não tenha dúvida. E apaixonante pelo claro lado... que é desgastante, mas é apaixonante. É apaixonante pelo lado do entendimento correto. De você ver pessoas que dizem assim, caramba, faça isso por mim. Sim. E você dizer assim, caramba, eu posso fazer isso. A política abre muitas portas. Te aproxima de pessoas, te dá o contato de pessoas. Você vê um bairro sendo transformado que você foi fazer algo que mudou aquilo ali. Então ela é apaixonante por isso. Não é apaixonante porque vai te dar um monte de coisa Sim. acumulada na sua vida. Não é isso. Essa era já passou. E eu aprendi a celebrar e a valorizar o que foi me presenteado, o que foi me dado. Eu tive a oportunidade de estudar numa universidade porque meus pais tiveram condições. E que alegria meus pais tiveram. Eu quero ter condições de entregar isso também para os meus filhos, claro. Existem universidades federais, enfim, mas o pai poder ajudar o filho. Sim. E aí eu entendo, o político, ele está a serviço de poder ajudar populações, de poder fazer uma distribuição de renda que seja justa. Perfeito. A alegria de saber assim, ó, eu não estou aqui para me beneficiar, porque a política, se a gente for olhar o salário, o empresário vai ganhar muito mais, existem outras formas. E a gente sabe que pela política a pessoa não fica rica, não estou dizendo próspera. Então, enfim, mas não entrando nesse mérito, mas apaixonante por você, eu posso fazer a diferença na vida de pessoas. Perfeito, cara. E é nisso que eu acredito. E é um texto que me guia. E um dos eventos que a gente realizou, que aí eu sou responsável, que é o Incendiados, inclusive tivemos pastores, líderes que estiveram com a gente lá. Eu tava lá também. E a gente quer uma chama acesa espiritual, mas uma chama acesa também em outras áreas. Empreendedorismo, profissional, relacional, dentro de casa. E aí, Atos 13:36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração. Eu entendi, não é o propósito do Jeter. Não é o propósito da igreja que eu pertenço. Não é o propósito do meu pai. É o propósito de Deus. Perfeitamente. Então, onde ele quiser e ele quiser contar comigo, eu estou à disposição para servir. Eu gostei da ideia de que a porta está fechada, não está trancada. Eu gostei dessa ideia, porque eu acredito que pessoas como você, que entendem que o pavimento da obediência é algo legítimo, não vai chegar num local como esse de poder e vai roubar dinheiro de ninguém, vai roubar dinheiro de pobre, vai usar pobre, vai sair dando peixe para pobre em Semana Santa para poder transformar isso em voto. Nós estamos vendo políticos evangélicos fazendo isso hoje. Nós estamos vendo pessoas que se dizem ser cristãs e tomando atitudes de pessoas que estão querendo apenas enganar pessoas pobres. A gente que tem um trabalho junto à comunidade carente, a gente vê um caso como a gente tem a pastora Crislaine, por exemplo, que a igreja dela tem 4 metros quadrados, mas ela está lá pagando com Bolsa Família. Mas está lá cuidando de gente. Será que essa pessoa tem algum interesse em não ser cuidar de gente? Será que existe como haver dúvidas quanto a essa informação? E aí você tem centenas de outros líderes que fazem isso. Tem lá o apóstolo Isaac, que vai vender salgado todo dia nas ruas, mas está lá fazendo culto numa quadra esportiva porque não tem nem o tempo para fazer culto. Então a gente percebe que essas pessoas, tendo homens de Deus assim, com um pensamento de obediência como a gente vê na sua vida, eles serão referendados, eles não serão humilhados nem maltratados, porque você vai ver valor. Do mesmo jeito que Jesus via valor naquelas pessoas, principalmente naquela mulher, quando ela é pegada em um ato pecaminoso para a época, inclusive para a nossa época também, mas não do jeito que era naquela época, que se apedrejava a mulher, e ele olhar assim e dizer, se quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E depois que todo mundo sai, ele disse, mulher, vá, mas não peques mais. Então assim, ele tem a medida certa para cada um, mas ele entrega para cada um alguma coisa. Então quando você se torna essa referência natural, a gente interpreta que Deus está sim preparando os Davis da nossa época. Porque André, meu irmão, que você já ouviu comigo aqui no podcast, ele tem um livro chamado Destrave-se, que ele tem um texto lá que fala assim, liberte o Davi que está dentro de você. E eu consegui compreender a fala dele porque, de fato, nós temos a possibilidade de ter um Davi ou, quem sabe, de ter um Barrabás ou de ter um Golias, depende do que você queira crescer dentro de você.
Mas os modelos estão aí para... Então o modelo Jeter, o exemplo de Jeter da nossa época, não o Davi que já passou, mas a gente fala tanto dele, mas a gente precisa ser os Davi da nossa época, né? E aí a gente vê em você essa construção. Por isso que eu tinha essa interrogação, né? Poxa, aconteceu esse fato, por que essa porta se fecha aqui? Por que agora há uma mudança nisso? Então, é preciso que você mantenha esse nível de oração e de entendimento com os ouvidos abertos. A qualquer hora ela pode ser destrancada, porque um chamamento de Deus para um grande projeto, você me indicou porque ele descende, né, que vai haver em janeiro. Infelizmente eu não tive condições de estar no café, até me prontifiquei aí, mas houve um imprevisto e acabei não podendo ir. Mas eu estou disponível porque esses projetos para mim são apaixonantes, porque eles trabalham as culturas que são necessárias serem dominadas por um entendimento, ou vão nos dominar. Ou a gente domina, ou vão nos dominar. Você vê, os cristãos criaram as universidades, hoje deixaram de lado, outros estão dominando a universidade, e não, para você tomar de volta... Os próprios hospitais nasceram também, né? Pois é, os hospitais... Base cristã. Basicamente, toda atividade social tem o dedo de um cristão no meio. Porém, não dá continuidade, aí vem alguém com um lobby, né? Estão utilizando até cestas básicas. Hoje, o plano de assistência social mais forte que nós temos no Brasil é o Bolsa Família. O Bolsa Família está se transformando no pior problema social. É um ciclo vicioso que vai acomodando as pessoas. Porque não tem saída. A pessoa faz a sua renda com R$600, mais 150 agora com esse governo que está aí, para um filho. Aquela pessoa com mínimo entendimento cultural vai ter filhos para ter R$150. E fora isso, fora esse tipo de auxílio, ou de vício, né? O auxílio eu acho que é importante, mas o ciclo vicioso, há um mercado financeiro também, tudo, que querem gerar cada vez mais consumidores, não consumidores, mas viciados. Antigamente se falava, é viciado no álcool, na droga. Sim. Hoje não. A dopamina vai em tudo que é coisa. Os salgados, os chocolates, os biscoitos que a gente come, você vai ver, era chocolate, agora é tipo chocolate. Era um alimento, agora é um tipo de alimento. Sim. Parece aquilo. Só que, na verdade, eles vão escravizando, vão e fora a dopamina, isso aí. E a igreja, e aí o trabalho importantíssimo, sabe? O seu trabalho como igreja. Uma vez eu ouvi algo que parece até interessante. Parece. Que estavam defendendo a tese de que não, todo pastor deveria ter um curso superior. É bonito. É bonito, é. É bonito. Mas quantas pessoas deixariam de ser salvas e alcançadas se fossem depender de igrejas abertas apenas com pastores que tivessem o curso superior? Me diga aí. Pessoa falando, nessa cidade é um problema, as igrejas, tem igreja uma do lado da outra. Claro, o problema está na rebeldia, na desarmonia, na briga, na disputa, sim, mas não numa igreja do lado da outra. Quanto mais igrejas abertas, melhor. Mas pessoas, claro, saudáveis, mas saudáveis que eu digo espiritualmente, mas que fazendo o seu chamado, porque eu não consigo chegar na comunidade que a pastora A, que o apóstolo B está. Perfeito. É esse o entendimento. Jeter, mas você pode pegar o seu carro e eu posso. Posso conseguir esse tempo, mas eu posso nem conhecer esse local. E outra, se eu conhecer o local e for, às vezes eu vou ser um intruso. Às vezes eu sou bem recebido, dependendo de quem eu esteja. Sim. Ou não. Ou não. Então, o manejo que alguém tem para falar. Isso eu não estou me ausentando, não. Ou você pode ser vítima também, não, viu? Não me isentando, não. Cada um tem um chamado para fazer, desde o alto escalão, desde em cima, embaixo, A, B, Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste. Todos nós temos os chamados. E graças a Deus por essas igrejas que são invisíveis, talvez, ao poder público. O poder público, a gente não consegue chegar em todos os locais. Sim. Não consegue, nunca vai conseguir. E no primeiro mundo, a gente consegue ver que eles entendem esse princípio, que eles não conseguem, eles não querem, porque eles querem o quê? Eu ajudo vocês. É uma instituição. Perfeito. É uma organização. É uma igreja. É um terceiro setor que funciona bem. Aqui, né? No Brasil, a gente está vendo aqui, não, vamos tirar
a liberdade do tributo da igreja de não pagar imposto. Porque na entendimento a igreja é um local de fonte de renda para as pessoas lá fora. Exatamente. Claro que tem pessoas que fazem mau testemunho, mau uso, essa não é uma discussão. Mas o entendimento, quando eu vejo assim, uma pessoa que não entende uma diferença que a igreja pode fazer. Pegar uma pessoa que morava na rua, pegar uma pessoa viciada, pegar um homem que batia na mulher, pegar uma mulher que abandonou o filho e transforma numa mulher que ama os filhos. Quem consegue fazer isso, né? Quem consegue fazer isso? Que mudança que é essa? Então, esse entendimento, olha, eu e minha esposa moramos fora do país, nós não tínhamos condição de pagar o hospital para ter uma consulta do nosso filho quando ela estava grávida. Parece, né? Mas nós conseguimos, através de uma igreja, lá onde a gente estava morando, que tinha um instituto. Que o instituto era, na verdade, contra aborto. Então ele prestava toda a assistência para que as mães não abortassem. Então eles prestavam esse serviço à comunidade. E a gente pôde ir lá fazer todo aquele primeiro acompanhamento. Olha só, rapaz. De 3, 4 meses ali, de saber como o bebê estava, se tinha o bebê, por causa dessa instituição ligada à igreja contra o aborto. Cara, e era apoio do Estado. Eu não sei se eu sou um sonhador, mas é o que eu mais sonho em ver em nosso estado, é o terceiro setor funcionando dessa forma e as igrejas interpretando esse papel tão glorioso que é o terceiro setor nesse sentido. Porque é fundamental. Porque, por exemplo, eu tive numa igreja, visitando uma igreja de um pastor amigo nosso chamado Pastor Cícero, Igreja Providência de Deus. E foi lá no Subarco da Gata, lá para dentro do Santa Maria. E a primeira coisa, o primeiro impacto foi o que você falou aí. O primeiro impacto foi aquilo que você retratou aí quando você disse que você pode se tornar um intruso numa comunidade dessa. Ele disse, olha, você só está entrando aqui porque você está acompanhado de mim. Você vier sozinho aqui, não entre não. É perigoso. Hoje até que está melhor, mas é muito perigoso. E lá tinha 60 pessoas. E ele fez um apelo lá e disse assim, ó, quem aqui não era criminoso, levante a mão. 60 pessoas levantaram a mão. Uau. Todo mundo que estava no culto mesmo. Só não levantou a mão eu e ele. E se você fizer um cálculo rápido, 60 pessoas dentro do crime todos os dias roubando pessoas, quantas pessoas deixaram de ser assaltadas só com essa única igreja? Igrejinha pequena, nomezinho simples na frente da igreja, bem humilde, aquela igreja tão retratada na música cristã, a igrejinha do interior e tal. Ela é real, ela existe e ela está atuando. Ela é invisível porque ela precisa, se ela tiver o terceiro setor funcionando junto a ela, cara, essa possibilidade, esses números de atendimento, eles viram. Agora, realmente existe um movimento governamental para que essas igrejas deixem de existir. E isso não tenha dúvidas. Por quê? Porque a gente sabe que a base do que é contrário ao cristianismo está na classe C e D. Então, se você quer uma base de transformar viciados em cidadãos, você vai para a classe C e D. Você dá droga, você dá prostituição, você dá álcool, você dá benefícios sociais como esse. Eu tive em Brejo Grande, acompanhando o pastor Antônio em audiência na Câmara Municipal de lá. E a rua encheu de inchadinho, tinha uns 200 inchadinhos. Inchadinho é aqueles caras que bebem muito corote, muito álcool, fica todo inchado, já perto de morrer. E a gente ficou meio assustado, né? Um monte assim. Aí o presidente da Câmara falou bem assim: não fica tranquilo que ele só quer 10 reais para comprar um corote, mais nada. E aí o presidente da Câmara nos levou a uma mercearia. Disse: venha ver aqui o efeito do Bolsa Família. Aí chamou o fulano lá, o dono da mercearia, e disse: me dê aquele bolo de cartão que você tem aí. E tinha lá um bolo de cartão assim, com uma fita crepe com o número da senha. E os caras usavam o Bolsa Família para comprar de corote. Ele disse assim: você percebeu que aqui na cidade não tem mais pardais? A cidade não tinha mais pardal porque eles tinham comido os pardais todos da cidade. Aqui em Brejo Grande, do lado de um rio que se pode pescar. Mas o vício ele é tão forte, tão maligno,
que o cara não tem nem coragem de pescar no rio, ele vai pegar aviso de jaca para poder comer os pardais da cidade. Então, assim, você vê hoje uma sociedade de classe C e D dependendo de um Bolsa Família e não tem saída daquilo ali. Você tem que desmontar esse pensamento e mostrar, olha, você tem empreendedorismo. Aí onde o terceiro setor, ele seria altamente importante, porque você tem toda uma construção social, mas você não tem opções para dar para ela, só tem Bolsa Família. E aí fala bem assim, se você sair do Bolsa Família, você não recebe mais. Aí o cara fica assustado, com medo, não quer nem emprego. Porque o emprego pode ele perder a qualquer momento. E ele não quer mais isso. Então, você já tem uma comunidade viciada. Maranhão tem 600 mil pessoas trabalhando em carteira assinada e 1.800.000 pessoas no Bolsa Família. Como que isso vai construir uma sociedade saudável? Aí a participação da igreja se torna muito importante. Porque é ela quem constrói o papel social. Esse pastor, por mais invisível que ele seja, ele se torna o pai espiritual de pessoas que ninguém quer nem perto dela. Você imagine uma situação dessa. E você imagine que proximidade de um abismo a sociedade moderna, classe média e alta, estão passando por não entender esse processo. Porque aí onde está algo muito interessante, tem que haver um link desse público de nossos irmãos que está nessas igrejas com aqueles que são produtivos. Porque esses produtivos vão ajudar esses a produzirem. Assim, ó, você pode montar uma instituição para vocês aí montarem um restaurante popular, montarem uma clínica como a Amanda foi atendida lá em... Ela até me falou desse projeto que ela tinha um sonho de fazer aqui também. Sim. Ela foi muito tocada. E esse poder do evangelho é transformador, é um poder. É transformador, é um poder. Porque o evangelho prega o Jesus que morreu, que ressuscitou, que o sangue dele perdoa os nossos pecados, nos leva para o céu e a partir de agora começa uma nova vida. Perfeito. Aqui. O reino do céu está estabelecido aqui. Aqui, através de princípios diferentes agora, princípios que não prejudicam o próximo. Exatamente. Mas que beneficiam para fazer a diferença na sociedade. Para você amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente colocar isso em prática, acabou, né? Exatamente. Amar o próximo. E aí, como que eu amo o próximo? E aí, são leis que beneficiam. Será que eu estou amando o próximo com uma lei abortiva? Ah, mas eu vou defender. Então, o seu próximo você está amando. E aí vai trocando. Então, a política é um meio, como o empreendedorismo, a sua profissão, o local que você está, você amar o seu próximo através das suas atitudes. Porque aí a gente quer romantizar dizendo que o amor é só eu te amo. É verdade. Eu amo minha esposa, mas tem ação, né? Tem a prática, né? Perfeito. Tem muita coisa. Eu amo meu filho, só vou dizer eu te amo e acabou. O que eu vou fazer por ele? Essa palavra tem que estar conciliada com as ações, né? Totalmente. Totalmente. Jeter, a gente está terminando o nosso bate-papo, porque já foi quanto tempo já, diretora? Sério? Uau. Não, é brincadeira. Sério mesmo. O pessoal vai ter muito trabalho para editar. Espero que seja a primeira de outras oportunidades que você venha e você me deu um alívio muito grande porque a porta não está trancada. O fato da porta não estar trancada já é motivo de eu ficar feliz, porque pessoas como você, ela precisa ser extensiva a outras áreas. Então, assuma seu papel como de pastor, como o que você vem fazendo com brilhantismo. Eu acompanho sempre que posso todas as programações da Igreja Família Renovada. Tenho filhas que congregam lá, são maravilhosas, o atendimento lá é perfeito, a igreja é extraordinária, o pastor Marcos é um exímio líder, a pastora Cláudia também, eu os conheço há mais de 30 anos, né? E graças a Deus são amigos e pessoas maravilhosas, são expoentes desse estado. Então você segue na mesma linha, mas que Deus te dê um papelzinho maior. Você só precisa dizer, porque, pai, destrava essa porta aí, porque já tem um papel mais extensivo, entendeu? Foi pra América estudar. O pastor Marco não foi, não, mas ele foi. Então, assim, ele aprendeu a falar aquele... Como é que o menino falou aqui? The power, como é?
The Power the King aí que tá viralizado aí. Você aprendeu a falar tudo isso, rapaz. Então acredito que esse ministério seu, ele com certeza vai chegar um momento que ele terá a gente usa muito a figura de Davi como rei de Israel, porque ele realmente foi alguém que amou a Deus de uma maneira extraordinária, era um homem segundo o coração de Deus, mas o povo amava Davi de uma forma extraordinária, porque ele amava o povo, né? Davi não arregava de nada, então ele tinha assim, era missão dada, era missão cumprida, era uma coisa esse espírito, esse perfil de Davi é o que a gente vê hoje muito em algumas pessoas, e uma delas eu vejo muito na sua vida. Então, já que a porta não está trancada, eu vou estar orando para que ela possa se abrir. Amém. Quem sou eu para fechar uma porta, né? Mas muito obrigado, amigo. Foi um privilégio. Passou muito rápido. Achei que ia ter um pouco mais de dificuldade, porque não tenho tantas palavras, ou a gente fica assim 2 horas falando, parece que vai demorar, né? Mas muito obrigado, foi tempo precioso. Sim. Obrigado por sempre me estimular e me motivar a ir além, a sair da zona de conforto e acreditar naquilo que Deus tem, e que cada um que está nos acompanhando agora se veja como alguém chamado e escolhido por Deus. Ele já te capacitou para onde você precisa chegar e para onde você está. Acredite nisso. A fé te leva além do que os seus olhos podem ver. A gente serve a um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos, imaginamos, aí parafraseando, fazemos, através do poder dele que atua em nós. Então, mantenha viva a chama que há em ti, vai para frente, aguenta, Deus vai fazer prosperar, os resultados virem e os frutos também. Deus abençoe, tamo junto. Pastor Jeter, suas redes sociais é pastor... pr.jeter, né? Pastor pr.jeter. E os cultos da Igreja Família Renovada é na quarta e no domingo, não é isso? Quarta, 7h30, domingo 10 horas da manhã e 18 horas também no domingo. Então vocês que estão nos assistindo agora, os desigrejados que estão nos assistindo agora, por favor... Lá no YouTube, Família Renovada Ju, então, pessoal de fora, Família Renovada... na verdade, o YouTube é só Família Renovada, já vai encontrar. Pronto, Família Renovada no YouTube, que eu sempre acompanho lá, muito boa transmissão, uma bênção de Deus, e que você possa também ir lá conhecer de perto e conhecer o Pastor Jeter de perto também, você vai gostar muito. Deus abençoe, meu amigo, Deus te guarde, Deus te proteja. Obrigado por ter atendido nosso pedido, e aqui vai estar sempre aberto para você, a hora que quiser vir, eu agradeço. Com a gente. A instituição também está aqui junto, e espero que aconteçam mais. Que aconteçam vários e vários podcasts para a gente estar falando mais de coisas maravilhosas. Amém. Deus abençoe. Amém.